Oi, gente, tudo bem com vocês? Primeiramente, desculpa pela aula dessa quarta-feira. Realmente eu tive um problema com o meu computador e por isso eu não pude estar presente, certo? Foi algo que aconteceu de repente. Por causa disso, eu tô gravando esse vídeo, certo? Pra gente corrigir algumas atividades, pra eu fazer a leitura, ler as respostas, explicar por que essa é a resposta correta e não as outras, tirar algumas dúvidas sobre alguns termos que eles surgem, certo? Nessa nossa unidade, tá bom? Vamos começar com a atividade 1 dessa unidade, certo? Eu vou começar lendo uma questão aqui. De acordo com o conteúdo trabalhado, nosso país é formado por diversas etnias e diversas culturas. A esse processo damos o nome de mistura, multiculturalismo ou miscigenação. Percebi que algumas pessoas, alguns alunos, tanto do sexto A quanto do sexto B, marcaram multiculturalismo. Por que não é multiculturalismo, gente? Porque nós estamos falando também, tem uma palavrinha aqui no enunciado chamada etnia. Quando a gente fala de etnia, a gente não está falando só sobre cultura. Multiculturalismo é sobre culturas diversas, certo? Miscigenação é sobre as misturas étnicas e culturais, certo? Então, quando a gente fala de multiculturalismo, a gente não abrange tudo. Por isso que o termo correto é miscigenação, tá? O outro item é o seguinte: a cultura é um conjunto de valores, costumes e atividades das pessoas. Em todos os países do mundo, a cultura é semelhante, pois o processo de miscigenação é o mesmo no mundo todo, devido ao processo de colonização. A afirmativa acima está correta, incorreta ou parcialmente correta. Vamos lá. A cultura é um conjunto de valores, costumes e atividades das pessoas. Isso está correto, certo? Só que em todos os países do mundo há culturas diferentes. As pessoas elas se relacionam de forma diferente, elas desenvolvem-se culturalmente diferente. A alimentação é diferente em alguns países, certo? A forma de brincar, a forma de pensar, a forma de falar. Por que não dizer que dentro do próprio país nós temos culturas diferentes? Nós falamos na nossa aula que aqui no Brasil nós temos diversas formas de fazer coisas. Às vezes o mesmo objeto ganha nomes diferentes. Às vezes temos brincadeiras diferentes no norte, no sul, no sudeste, no centro-oeste, no nordeste, certo? Então, a cultura do Brasil ela já é muito ampla, tá? E essa questão de ser todo mundo miscigenado não procede. Alguns países têm miscigenações relacionadas a indígenas, africanos, alguns países só com africanos e brancos, alguns países com várias etnias. Então a gente não pode dizer que todos os países são miscigenados da mesma forma, tá? E além disso, o processo de colonização não foi o mesmo, certo? Aqui no Brasil nós tivemos colonização de exploração, nos Estados Unidos, por exemplo, foi colonização de moradia, em outros países do mundo foi colonização de exploração por povos diferentes que colonizaram o Brasil. Então isso vai interferir diretamente na forma como as pessoas se comportam. Então as culturas são diferentes, certo? Em várias partes do mundo, em várias partes do nosso país. Cada local tem a sua cultura, cada povo teve a sua forma, a sua maneira de construir a sua cultura, certo? Outra questão. O conjunto de bens culturais é chamado de patrimônio cultural. Esse patrimônio pode ser material apenas, material e imaterial, imaterial apenas. Vamos lá. Quando nós estamos falando de patrimônio, nós estamos falando de coisas que a gente tem, que fazem parte da nossa cultura. Vou citar exemplos. Alimentos, sotaque, formas de produzir algumas coisas como artesanato, né? Construções, sítios arqueológicos, bens de patrimônio cultural natural, onde nós temos parques naturais, certo? Então, tudo isso faz parte do nosso patrimônio. Existem patrimônios materiais, que são objetos ou coisas que a gente pode guardar. São livros onde estão registrado informações, certo? Então, esses patrimônios são materiais, a gente pode guardar e daqui a 20, 30, 50, 100, 200, 1000 anos, nós podemos ter acesso a esse patrimônio se bem guardado, certo? Os patrimônios imateriais, eles são aqueles que se modificam ao longo do tempo, que estão ligados à nossa forma de fazer, de falar, de brincar,
de comer, certo? Então, são coisas que vão se modificando ao longo do tempo, que não tem como ser registrado necessariamente, certo? Falamos de alguns patrimônios imateriais, inclusive aqui de Aracaju, por exemplo, no estado de Sergipe, na verdade. Falamos sobre o caranguejo, falamos sobre a mangaba, falamos sobre o cozimento do amendoim, essas formas de fazer que são diferentes e são únicas aqui no nosso estado, certo? E essa última questão dessa atividade para a gente ir para a revisão. A cultura afrodescendente é um conjunto de manifestações artísticas, religiosas ou de costumes que vieram dos povos africanos e seus descendentes. Podemos afirmar que boa parte da cultura afrodescendente faz parte do desenvolvimento daquilo que chamamos de brasilidade, que nada mais é que um conjunto de características culturais e costumes tipicamente brasileiros. A afirmativa acima está correta, incorreta ou parcialmente correta. Está corretíssima. Vamos falar um pouquinho sobre brasilidade. A brasilidade, ela é o conjunto de costumes e hábitos que nós temos, certo? É uma construção cultural que nós temos que nos representa enquanto país, tá? Então, professora, mas aqui no Nordeste nós temos uma cultura diferente do que no Sudeste, do que no Norte, do que no Centro-Oeste, do que no Sul. Sim, óbvio que nós temos várias características culturais que nos diferem de outras áreas, mas aqui no Brasil todos falam português. Aqui no Brasil as pessoas elas têm essa questão de referência afro-brasileira, certo? Então tudo isso está conectado, tá? Vamos passar agora para corrigir nossa revisão para a gente tirar algumas outras dúvidas. Vamos lá. O termo que se refere à mistura de povos de diferentes etnias é cultura material, miscigenação, sincretismo cultural ou barroco. Por que eu botei algumas palavrinhas aí? Sincretismo cultural não está ligado à mistura étnica. Sincretismo cultural está ligado a questões culturais, certo? Voltados a questões religiosas. Barroco. A gente falou sobre o barroco, que é uma manifestação artística portuguesa que teve suas características próprias aqui no Brasil. Tanto que existe o barroco internacional e o barroco brasileiro, que eles têm características em comum, que o transformam numa manifestação artística, mas são diferentes entre si. Cultura material, nós já falamos, não é sobre isso, é miscigenação. Professora, por que você fez duas questões, uma na atividade e uma na revisão sobre miscigenação? Porque eu percebi que essa palavrinha estava dando um pouco de dúvida. Tanto que nessa questão já houve um índice maior de pessoas que leram e acertaram, certo? Os bens criados pelas pessoas são chamados de patrimônio cultural, que é a soma de dos bens culturais, materiais e imateriais de um povo. A afirmativa acima está correta ou incorreta? Corretíssima. Patrimônio cultural é a soma de todos os bens materiais e imateriais. Todas as construções, todos os parques, todos os sítios arqueológicos, todos os parques naturais, tudo que se tem em termos de sotaque, alimentação, brincadeiras, costumes, hábitos, tudo isso é patrimônio. E tudo isso vira o patrimônio cultural de uma cidade, de uma região, de um país, certo? Então, nós temos aqui no Brasil um vasto patrimônio cultural. Outros países também têm. Nós temos um patrimônio muito grande, porque o Brasil é um país de magnitude continental. O conjunto de manifestações artísticas, religiosas ou de costumes que vieram dos povos africanos ou seus descendentes, a isso damos o nome de cultura japonesa, cultura portuguesa, cultura afro-indígena, cultura de colonização ou cultura afrodescendente. Vamos lá. Não é cultura portuguesa porque nós não temos só os portugueses como formadores da nossa cultura. Não é cultura afro-indígena porque nós também não temos só afrodescendentes e indígenas que fizeram a nossa cultura acontecer. Não é uma cultura de colonização, apesar de haver colonizadores. É uma cultura afrodescendente que descende, certo, desses grupos. A mistura dos povos e o encontro cultural provocou o desenvolvimento do sincretismo cultural, que consiste em uma cultura que se impõe sobre outra, demonstrando que seus valores são semelhantes. A afirmativa acima está correta ou incorreta? Vamos lá. O sincretismo cultural, ele não
se desenvolveu, certo? Como uma cultura que se impõe sobre outra. O sincretismo cultural, na verdade, é a mistura das culturas que se transformam em uma terceira forma de pensar cultura. Então, eu tenho lá meus valores religiosos, culturais, certo? E eu vou pegar o que tem aqui, o que veio de fora, e eu vou misturar e nós vamos transformar numa outra coisa. Tanto que, no Brasil, certo? Vou só dar o exemplo do barroco. No Brasil, quando eles construíram as igrejas barrocas, tinha lá pessoas que produziam anjos, santos, esculturas vinculadas, certo? À cultura africana, mesmo sendo numa igreja católica. As técnicas utilizadas nas diversas linguagens da arte são chamadas de procedimentos artísticos. Uma das primeiras técnicas que aprendemos e utilizamos ao longo da nossa vida é o uso do lápis grafite, que nos permite criar obras em uma superfície de papel, madeira ou tela, as quais chamamos de superfície tridimensionais, bidimensionais, multidimensionais ou polidimensionais. Vamos lá. Bidimensionais por quê? Porque o grafite ele é feito para ser aplicado em paredes, papéis, telas, certo? Superfícies que têm altura e largura apenas. Superfícies tridimensionais são esculturas. Multidimensionais, a gente projeta, não existe superfícies multidimensionais. E polidimensionais é quase a mesma coisa que multidimensionais, certo? Então isso não existe, a gente projeta e pensa que isso existe, tá? Então, gente, quando a gente tem um material que não é o grafite, nós podemos ter o lápis de cor. Falei sobre o lápis Conté, certo? É um lápis diferente, um pouco maior, mais grosso, certo? É um lápis geralmente profissional, usado por artistas profissionais, tá? Não falei muito, mas a gente pode tirar dúvida sobre o que é que compõe uma tinta, tá? Nós temos os pigmentos, os solventes e os aglutinantes. Pigmento é o que dá a cor. Solvente é aquilo que utilizamos para dissolver a tinta. Aglutinante é aquilo que a gente usa para dar liga, para deixar a tinta cremosa, ou mais líquida, ou pastosa, ou em pastilha, certo? Esse aglutinante, ele difere de acordo com a tinta. Uma aquarela, geralmente o aglutinante é um aguarrás, um material mais solúvel em água. No guache, ele é uma resina, certo? Na tinta óleo, ele é o óleo. Cada tinta tem o seu solvente diferente, certo? De acordo com aquilo que ela vai dissolver. A tinta óleo só dissolve em óleo. A tinta guache, aquarela, acrílica dissolve em água, certo? Uma coisa que eu também quero falar, voltando um pouquinho, é que tudo que nós temos hoje dentro do nosso país é fruto da mistura cultural. Então, por que nós estamos falando agora sobre cultura afrodescendente? Porque a gente já falou antes sobre cultura indígena, sobre a colonização, e nós estamos falando sobre a questão dos afrodescendentes, porque faz parte da nossa formação cultural, certo? Gente, a gente fica por aqui, qualquer coisa pode entrar em contato que a gente tira qualquer dúvida, viu? Tchau, tchau.